Boa tarde a todos, meus queridos irmãos. É com muita alegria e satisfação que mais uma vez estamos por aqui, né, para trocarmos essa ideia do Evangelho de hoje. Meu nome é Sônia, para quem não me conhece, estou presidente do Centro Espírita Casa de Amor, nesse aprendizado maravilhoso que é o Espiritismo. E hoje nós vamos ouvir a mensagem que os Espíritos nos passam para o tema chamado A Caridade com os Criminosos. Esse tema vem para que nós possamos refletir sobre nossas ações em relação a isso. Pois bem, o que os Espíritos nos orientam no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, salvo engano. Vamos já confirmar. Capítulo 11. Bem, a verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. A caridade deve existir entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina na forma de uma completa fraternidade. Vocês devem amar também os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, para os quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se eles se arrependerem, como para vocês mesmos foram concedidos para as faltas que vocês cometeram contra a lei divina. Pensem bem que vocês são mais sujeitos à repressão, mais culpados do que aqueles aos quais vocês recusam o perdão e a comiseração. Quase sempre eles não conhecem a Deus como vocês conhecem. E, por isso, para eles será menos pedido a fidelidade à lei divina do que a vocês que conhecem essa lei. Não julgue, não julguem, meus queridos amigos, porque o julgamento que vocês fizerem lhes será aplicado ainda mais severamente. Vocês não têm necessidade de indulgência para as faltas que vocês cometem todos os dias? Perdão, gente, eu li errado aqui. Vocês têm, sim, necessidade de indulgência para as faltas que vocês cometem todos os dias. Vocês não sabem que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus de pureza, mas que o mundo as considera como se fossem erros leves? A verdadeira caridade não consiste tão somente na esmola que vocês dão, nem mesmo tão só de palavras de consolação que vocês fazem acompanhar a esmola dada. Não, não. Não é apenas isso o que Deus exige de vocês. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência constante em todas as coisas que vocês deem ao próximo. Vocês podem ainda praticar essa sublime virtude da caridade com muitas criaturas que não necessitam de esmolas, mas são carentes de palavras de amor, de consolação, de encorajamento para serem conduzidas ao Senhor. Os tempos se aproximam. Eu lhes repito em que a grande fraternidade reinará sobre a terra. A lei do Cristo será a que regerá a conduta entre os homens. Somente esta lei será o que conterá os desvarios e fará nascer a esperança e conduzirá as almas às moradas da bem-aventurança. Amem-se como filhos do mesmo Pai. Não façam diferenças entre vocês e os infelizes, porque Deus quer que todos sejam iguais. Não menospreze nenhuma pessoa. Deus quer que os grandes criminosos estejam entre vocês, a fim de que eles lhes sirvam de aprendizagem. Dentro de pouco tempo, quando os homens forem levados às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade dessas chocantes lições do mal, e então todos os espíritos impuros e revoltados serão exilados para mundos inferiores que ainda se afinizam com essas inclinações infelizes. Vocês devem para esses que lhes falam o amparo de suas orações. Essa é a verdadeira caridade. Vocês não devem dizer de um criminoso:
Esse é o miserável, deve ser extirpado da terra. A morte que lhe aplica é muito branda para uma pessoa dessa espécie. Não, não é assim que vocês devem falar. Recordem do seu modelo Jesus. Que diria Jesus se visse um infeliz desses ao seu lado? Jesus, ele o lamentaria e o consideraria como um doente bem feliz. Jesus lhe estenderia a mão. Vocês não podem, na realidade, fazer o mesmo, mas, pelo menos, vocês podem orar por esses infelizes. Podem prestar-lhe assistência espiritual durante o tempo em que ele haja de passar sobre a terra. O arrependimento pode tocar o coração desse infeliz. E se vocês orarem com fé, esse infeliz é tanto o seu próximo como é o melhor dentre os homens. A alma desse infeliz transviado e revoltado foi criada como a de vocês mesmos, destinada à perfeição. Ajudem-no, portanto, a sair do lodo e orem por ele. Isabel de France, Havre, 1862. Pois bem, meus irmãos, que interessante, né? A caridade para com os inimigos, para com os criminosos. Hoje, na nossa sociedade, a gente ainda escuta comentários muito tristes. Em que sentido? Bandido bom é bandido morto. E eu ouço isso, às vezes, até de irmãos de jornada espírita. E lamento, porque, na verdade, esses irmãos não conhecem as leis morais tão bem quanto nós conhecemos. Vejam vocês, ainda são irmãos ligados, presos à matéria, irmãos que ainda não desenvolveram o amor fraterno e ainda está muito latente em seus corações. Mas são filhos de Deus. Foram criados da mesma forma como nós fomos criados. Ou seja, está lá dentro deles a centelha do amor universal, e essa centelha, ela não se apagou, ela está lá. É igual uma brasazinha, precisa de um sopro, um soprozinho, um abano para que ela vire chama. E é isso que esses irmãos precisam. É muito comum, não é? A gente vê assim, um criminoso, geralmente nos jornais, quando a gente assiste, escuta a ação lamentável que ele cometeu, tem casos que nos causa revolta. A gente ainda diz assim, ai, Deus me perdoa, mas este aí não vai dar para a gente ter tanta caridade assim. Pois é, mas errado. Os espíritos nos orientam, o amor ao próximo. Os espíritos nos faz lembrar das promessas de Cristo, da postura de Cristo diante de pessoas que cometem crime. Ele lamenta, ele acolhe, ele dá amor, ele dá uma oportunidade da pessoa se reerguer. Nós não temos condições de fazer exatamente igualzinho que Jesus fez, até porque tem uma disparidade entre a evolução moral de Jesus e a nossa. Isso é indiscutível. Porém, todavia, a gente tem um instrumento maravilhoso nas mãos para auxiliar esses nossos irmãos. A prece, a oração. A oração para que esses irmãos sejam envolvidos numa energia de amor, atraindo os bons espíritos ao seu redor, para que num momento especial ele possa ser tocado nessa centelha que está lá dentro. Está lá dentro. Uma brasinha pequenininha, mas com a energia salutar do amor, levada até eles através de uma oração,
essa brasinha ela vai aumentando, ela vai aumentando, ela vai aumentando e naturalmente esses irmãos procurarão mudar, porque já não vai comportar mais nele o tipo de conduta que eles têm. E outra, nós hoje estamos aqui, espírita, ai, palestra da paz, nossa, lindo, faz sopa, show, ela é show. Mas lá atrás, ela já teve aquela condição de criminosa. Certamente, Renasce Santo, né? Tem toda uma escalada, assim, de reencarnações para a gente se tornar pessoas realmente de bem, pois muito bem. Lá atrás, nós tivemos a indulgência dos nossos irmãos, recebemos o auxílio através da caridade e quando despertamos, tivemos de Jesus mais uma chance. Tivemos de Jesus mais uma chance. Da mesma forma, esses irmãos, hoje, criminosos, amanhã, presidente de centro espírita, palestrante, fascista, pessoas de bem, não é? Por quê? Porque o mal, ele é passageiro. A condição de inferioridade de cada espírito é passageiro, não é eterno. Ele muda, ele vai naturalmente evoluindo. E quando chega a um patamar de entendimento melhor, ele busca essa evolução naturalmente. Então, o criminoso que está bem aqui, hoje, amanhã, poderá não ser mais criminoso. E aquilo ficou no passado. E houve aí a maravilha da evolução espiritual. Eu tenho uma amiga, ela é espírita, nós nos conhecemos no Centro Espírita no sul de Minas, onde eu morei por 5 anos, e ela tinha um hábito muito interessante. Ela chegava na reunião mediúnica com um caderninho. E nesse caderno, numa página, haviam vários nomes. Os nomes e embaixo deles o crime que cometeu. Pois muito bem. E tinha um outro caderninho que era o nome das vítimas que tinham sido vítimas dos atos desses irmãos. E ela ia para o jornal com o caderninho, a canetinha, ela ficava ouvindo, anotava o nome. Às vezes aparecia a imagem, ela mentalizava a imagem. E quando chegava na reunião mediúnica, ela convidava todos nós para orarmos por esses irmãos. Que maravilha! Eu ficava encantada com ela, porque ela seguia exatamente aquilo que Jesus nos ensinou. Ela seguia exatamente as orientações do Espírito de Verdade segundo o Evangelho. Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo. Essa é a nossa missão enquanto ser humano, enquanto cristãos. Nós temos que orar por esses criminosos. E aí eu pergunto a vocês, alguém já parou para rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria para Adolf Hitler? Puxa, como deve sofrer esse irmão, né? Pelas escolhas enganosas que fez. Ninguém rezou, né? Nem eu também não rezei ainda. Meu Deus, nós temos nomes na história de irmãos que escolheram o lado negro da força, por assim dizer. E a gente, o que a gente fez quando teve notícia disso? Meu Deus, alguém rezou para os nossos políticos que saem nos noticiários com comprovações de crimes tristes, lamentáveis? Ninguém reza por eles, né? Ninguém. Rezar pelo Lula? Jesus! Ninguém. E não passam de irmãos criados por Deus da mesma forma como fomos criados. O que a gente tem que fazer, meus irmãos, é lamentar. Lamentar
a escolha equivocada que esses irmãos fizeram e orar para que eles possam se arrepender e resgatar e refazer e corrigir o erro. Corrigir o erro. Primeiro passa por um momento de conscientização. Caramba, errei feio. Segundo, esse erro é constante ou não é constante? É esse erro aqui. Terceiro, como reparar o mal que fiz aos meus irmãos? E isso, senhoras e senhores, não é só na vida aqui encarnada que temos que fazer. Provavelmente, antes de reencarnarmos, certamente passamos por esse processo. Arrependimento. Conhece-te a ti mesmo, que defeito grave você tem. O que você pode fazer para não causar mais prejuízo a ninguém e principalmente para reparar o prejuízo que você deu. O que você pode fazer? Então, esse processinho que parece simples, não é. Mas é exatamente o que o nosso mestre nos orienta. Vamos rezar pelos nossos irmãos. Vamos acolhê-lo em prece, em amor, em sentimento verdadeiro. E não iremos julgar. Porque na maioria das vezes, meu Deus, veste-se todos uma toga de juiz e sai. Julga, condena, aplica pena. E não dar a ampla defesa e contraditório, e nem pensa em indulgência, amor ao próximo fica num outro capítulo desta novela, mas não se fala, não é mesmo? Mas isso são hábitos que estão tão intrínsecos nos nossos espíritos, que a gente precisa, assim, com muita disciplina, com muito amor, com muita paciência, ir tirando esses hábitos. Porque é tão comum, é tão viciante, a gente olha de repente, nossa, Aparecida, tá, não, aquela fulana tá assim, assim, assim. A gente já julgou. Já julgou. Já julgou. Aí passa a pessoa tá com uma roupa toda rasgada, uma roupa velha. Nossa, meu Deus, a pessoa sai de casa desse jeito, parece. Já julgou. É muito rápido. E é um vício tão intenso que, se a gente não parar para nos observar, a gente vai cometendo assim, esse vício de julgar constantemente, virar quase uma rotina. Isso é muito ruim, isso é muito grave. Porque da mesma forma que eu julgo, eu serei julgada. A lei de causa e efeito, não é? Então, quando tivermos notícias de que alguém falhou, de que alguém escolheu o caminho errado, não vamos nos revoltar. O primeiro pensamento tem que ser: ai, que pena, eu lamento muito que esse irmão tenha chegado a esse ponto. Eu lamento profundamente. E após lamentar, orar por eles. E eu vejo que, ainda que nós estejamos tratando aqui do tema caridade para com os criminosos, esse tema também se estende para as vítimas. Esse tema também se estende para as vítimas. Tenhamos compaixão de todo esse contexto lamentável que envolve um crime, de quem é o mentor do crime, de quem é o autor do fato, de quem é vítima. Que todos possam receber as nossas orações e se sentirem acolhidos, cada um na sua condição, por força das circunstâncias, não é? Então, meus irmãos, a caridade para com os criminosos, ela exige da gente um esforço maior. Eu e a minha família fomos vítimas de violência, como outros colegas também do centro foram vítimas de violência, assalto à mão armada, e eu estava muito preocupada, nós estávamos preocupados em casa do que ia acontecer com esses pobres infelizes. Do que ia acontecer.
novos, rapazes novos, 19, 20 anos, tão perdidos, tão perdidos. Só posso lamentar, orar por eles, porque se vieram até a mim, se vieram até a minha família, é porque sabe Deus que podemos ajudá-los. E a gente tem feito isso constantemente. Nós temos feito. Oramos por eles para que eles encontrem um caminho, uma luz, uma saída para sair dessa vida de criminalidade. E eu acredito muito no poder da oração. Isso de alguma forma está fazendo mudanças com eles, né? E agradecer a Deus, porque na verdade a gente vê um criminoso como algo muito ruim, mas se nós formos avaliar com a visão e a orientação que os espíritos nos passam, esses irmãos criminosos que estão entre nós são instrumentos da bondade divina para nos fazer progredir, para despertar na gente a paciência, a paz, o amor, a esperança, a compaixão. Graças a Deus tem esses criminosos. São instrumentos que Deus utiliza para nos fazer evoluir. E se tem algo que pode nos fazer evoluir, seja o que for, eu sou muito grata. Porque está me ajudando a crescer. Né? Então, meus irmãos, quando tivermos diante de uma situação onde um criminoso está sendo julgado ou condenado, pensemos em Jesus. Jesus Cristo é a nossa saída. Jesus é o nosso mestre maior. Ele pode nos ajudar. Afinal de contas, quando estava na cruz agonizando, morreu entre 2 ladrões. Que exemplo maior. Precisa de legenda? Não, né? Mas eu vou colocar umas coisinhas aqui, que é muito importante. Com esse gesto de morrer ao lado dos ladrões, nosso Mestre Jesus incutiu uma mensagem de que todos somos iguais, que todos somos amados por Deus na mesma proporção. Que ainda começamos aquela sementinha latente, mas com o passar do tempo, todos vamos virar árvores frondosas, com frutos de paz, de esperança e de amor, muito constante. Muito constante. Então, meus irmãos, a caridade, ela se faz importante em tudo, porque sem caridade não temos salvação. Não há que se falar em salvação. E a caridade, ela precisa ser pura, ela precisa ser sentida dentro do coração. Ela desperta alegria, felicidade. A gente chega no centro espírita cantando, rindo para as paredes. Porque essa energia da caridade, ela te renova, ela te fortalece, ela te deixa feliz. E a gente precisa dessa mesma alegria, dessa força de querer fazer a caridade, pensar nos nossos irmãos criminosos, orar por eles. Vamos orar por eles. Eu, por exemplo, nunca rezei um Pai Nosso, uma Ave Maria para Adolfo Hitler. Nossa, coitadinho. Deve ser um espírito que vive um tormento constante. Porque além dele não ter o perdão de todos, será que ele tem o perdão dele mesmo? Será que ele já conseguiu se perdoar por todas as coisas que ele causou no mundo? Coitado. Ninguém para se colocar no lugar de um criminoso. Ninguém para. Todo mundo está vivendo a sua vida. Até olha, esse ferrou. Nossa, esse se lascou. Nossa, mas ninguém para. Ai, Senhor, tem misericórdia desse irmão, ele precisa da tua luz. E um pedido forte, intenso, batendo o coração, ele aceita. Mas na hora, pediu com fé, pediu com amor, Deus atende. E para um criminoso,
que ainda seja um criminoso, lá dentro dele tem aquela centelha do amor universal, sabe? Aquela centelha do amor universal que Deus colocou dentro de cada um de nós quando criou nossos espíritos. Essa centelha desse amor universal, ela está lá. É uma brasinha assim de churrasco. Começa a abanar, começa a soprar. Volta. A brasinha vira fogueira, vira fogo, tem força. E toma conta do seu ser. E aí você não consegue mais resistir à caridade, ao amor ao próximo. Serão temas que vai te trazer alegria, vai te trazer paz. Por quê? Porque aquela centelha que era uma brasinha, ela agora é uma fogueira, ou fogueira grande, fogo está pegando. E é assim, meus irmãos, que nós vamos conseguir despertar nos nossos irmãos que ainda não conseguem viver fora do crime, esses irmãos que escolheram caminhos de infelicidade, nós só vamos conseguir atingi-los com o amor fraterno e o poder da oração. O poder da oração vai alcançá-los, vai fortalecê-los, vai iluminá-los, vai elevar o pensamento deles ao alto. Por isso, meus irmãos, nós precisamos ter mais indulgência com eles. Se eu for citar aqui uma gama de criminosos famosos que nós temos do mundo, que nós temos do Brasil, poderia falhar e esquecer algum. Então eu prefiro, sinceramente, meus irmãos, pedir a Deus para que todos esses irmãos, encarnados e desencarnados, que buscam o crime como escolha e resolução de problemas, que eles recebam a tua oração, recebam a tua luz, que durante o sono eles possam ser visitados pela espiritualidade amiga com o intuito de orientá-los e mostrar que tem outros caminhos possíveis deles terem sucesso, sem ser somente pelo crime. Não é verdade? E por conta disso, eu peço a vocês que sigam as orientações do nosso Mestre Jesus, dos nossos irmãos da espiritualidade, do Espírito de verdade, para que nós possamos orar mais vezes pelos nossos irmãos que se encontram presos ou que se encontram livres cometendo dificuldades criminosas. Queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, entendendo, absorvendo todo esse conhecimento, não é? Muito bem, meus irmãos, nós vamos agora aproveitar e fazer uma prece para a gente encerrar esse momento assim com as bênçãos divinas, né? Vamos fechar os nossos olhos, quem não quiser não precisa, mas vamos serenar os nossos corações, levarmos o pensamento a Deus, ao nosso Pai de amor e bondade, que Ele nos conceda muita luz, muita sabedoria, para que possamos escolher entre o caminho certo e o caminho necessário. Porque nem sempre aquilo que a gente acha que é certo é realmente necessário. Portanto, tarefa essa que com Deus, com a espiritualidade amiga, será bem concluída, bem elaborada, bem executada. Pai, derrama sobre todos nós, encarnados e desencarnados, as bênçãos de luz do teu amor. E que a centelha do amor universal de cada um possa, Senhor, brilhar, possa crescer, possa ser atingida com amor e com valor na prece. Nós vamos encerrar neste momento agradecendo ao Pai de bondade por esta magnífica oportunidade. Quero agradecer a todos vocês de coração pela paciência, pela companhia, por nos ouvir, por nos visitar no nosso canal. Que Deus abençoe todos vocês, que Jesus os ilumine. Muito obrigada, fiquem com Deus, um bom resto de domingo.